Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nossas afetuosas saudações a todos que estão conosco nesta ocasião. Nós começamos agradecendo, como sempre, a Fraternidade Colmeia pela oportunidade, a Rádio Vivência Espírita por ser o nosso veículo de comunicação. E, obviamente, a gente começa agradecendo sempre a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos, atendendo, vamos dizer assim, uma recomendação do nosso saudoso Chico Xavier, que dizia o seguinte, né? Dizia que o Centro Espírita, ele dentro da maior simplicidade possível, ele tem o papel primordial de levar a público o Evangelho de Jesus. Era isso que Chico Xavier nos pedia. Então, nesses tempos diferentes, digamos assim, como nós não podemos ir até o Centro Espírita, então o Centro Espírita vem até as nossas casas, e nada melhor do que nos reunirmos em torno de um ensinamento, né, em torno da moral cristã, dos ensinamentos de Jesus, para unirmos nossos pensamentos e buscar edificar o nosso próprio ser em cima dessa moral. Então, com esse pensamento, com essa gratidão, com essa elevação de espírito, de alma, a gente então dá início ao estudo da nossa noite de hoje. Bom, o nosso estudo hoje ele está contido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Então, estamos chegando aí no ponto alto dos ensinamentos de Jesus, né? O amor, Jesus fez do amor uma lei. Então, o amor, ele pode dizer assim, a gente pode dizer que o amor ele representa e sintetiza os ensinamentos de Jesus. O trecho que Kardec usa para dar início ao capítulo é o seguinte, eu vou ler aqui para a gente. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, esse ensinamento está contido no Evangelho de Mateus. Bom, comecemos notando o seguinte, né? Jesus fez arrastar multidões, trouxe para perto de si os flagelados, os aflitos, os deserdados, os pobres, a escória, né? Ele fez arrastar para perto dele essa multidão. Não foi pelo poder da oratória e não foi pelas verdades da ciência, né? Foi única e exclusivamente pela sua capacidade de amar, foi pelo seu amor incondicional. Por isso que, em se tratando de moral cristã, sempre as ações, né, os atos, eles valem muito mais do que as palavras. Então, Jesus não só ensinou, ele praticou, ele vivenciou. E é por isso que ele serve como nosso maior modelo, né? Bom, a gente queria começar propondo o seguinte: o amor, ele é um sentimento abstrato, né? Cada um de nós pode ter uma interpretação diferente do que essa palavra significa. E a gente achou que seria adequado começar o nosso estudo falando um pouquinho sobre a etimologia, né, sobre a raiz, sobre a origem desta palavra. Sempre que a gente vai fazer um estudo relacionado aos evangelhos, um estudo relacionado à Bíblia, é válido e é importante conhecer um pouco do contexto histórico, né? Quanto mais da história, quanto mais das línguas a gente conhecer, mais sólido se torna o nosso conhecimento, né? Nosso entendimento, perdão. E nesse caso, a gente vai lembrar o seguinte, que essa palavra amor, no nosso idioma, ela é usada como um único termo para expressar muitos sentimentos diferentes. Mas vamos aqui recordar um pouquinho. A primeira versão da Bíblia em latim, né, que é a língua que deu origem ao nosso idioma atual, o português, então a origem latina. Essa primeira Bíblia ela foi publicada no ano de 384 aproximadamente. Ela foi escrita por São Jerônimo, né? Ela foi escrita a pedido do Papa Damaso, porque naquela época já existiam muitas querelas dogmáticas, as eclésias, né, que eram as igrejas
que eram núcleos cristãos, eles já começavam a discutir entre si para verificar qual tinha mais razão sobre isso ou sobre aquilo. Então, o Papa Damaso, para tentar apaziguar essa situação e para tentar padronizar ou dogmatizar ali a base desse conhecimento, então ele solicitou a São Jerônimo que fizesse então um levantamento de todos os manuscritos que havia espalhado por essas diversas eclésias, e a partir desses manuscritos que relatavam ali os ensinamentos de Jesus, que ele compusesse uma única versão da Bíblia, que deu origem então àquilo que ele se chamou a Vulgata Latina, né, que é praticamente a base da Bíblia que a gente tem hoje. Bom, tudo bem. Esses manuscritos que chegaram às mãos de São Jerônimo, eles estavam na língua grega, né, eles eram basicamente na língua grega. No grego, diferente do português, existem diversos temas para identificar os diferentes tipos de amor. Existem muitos termos, na verdade, para definir amor na língua grega. Eu vou fazer referência aqui a apenas 3, que eu considero os principais para o nosso entendimento aqui. O primeiro deles seria Eros, né, que é aquele amor apaixonado, o amor que se estabelece entre dois seres que buscam uma convivência íntima, né, o amor da paixão, muitas vezes associado, inclusive, à atração sexual. Bom, o segundo sentimento, o segundo termo grego usado para representar o sentimento de amor é philos, né, daí vem a filosofia, né, aquele que ama a sabedoria, mas esse philos é muito mais no sentido de um amor fraternal, é um amor entre amigos ou entre irmãos. E por fim nós temos o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor puro em virtudes, é aquele amor que é o amor que leva ao sacrifício do seu próprio bem em prol de outrem, de uma outra causa, do seu próximo. Então, o termo que aparecia naqueles manuscritos que São Jerônimo usou para fazer a tradução latina era ágape, né? Esse termo ágape ele aparece mais de 320 vezes no Novo Testamento, né, nos Novos Evangelhos. Então, esse amor ao qual Jesus se referiu nessa passagem, segundo os escritos que nós temos, é o amor ágape, então é o amor puro em virtudes, é o amor incondicional. Então é esse amor que ele propõe para que nós tenhamos primeiro com Deus e depois para nós, conosco mesmo e também para com o nosso próximo. Bom, a tradução que São Jerônimo fez em latim desse termo ágape aparece horas como amore, horas como caritas. Então olha que legal, caritas. Caritas é um termo que para a gente remete à caridade, né, que é um termo muito empregado dentro da doutrina espírita. É um termo que é a base da doutrina espírita, porque exatamente por isso, porque para a doutrina dos espíritos, o termo caridade está muito ligado a esse amor ágape, que eu acabei de me referir aqui, que vem do grego, né, esse amor incondicional. Já que a gente está falando em caridade, nessa questão do amor, eu vou usar aqui o Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de usar o Livro dos Espíritos para embasar os meus estudos. E deixa eu consultar também os meus manuscritos para ver se eu não estou esquecendo de nada. Ok. Perfeito. Então vamos verificar o que o Livro dos Espíritos nos diz a respeito dessa caridade. Tem uma questão aqui que eu acho muito importante para o nosso entendimento, é a questão 886. A pergunta feita por Kardec é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Então vejam só a profundidade do questionamento que Kardec coloca. Olha que beleza de pergunta feita por ele. Para tentar dirimir essas dúvidas, essas diferentes interpretações, porque a caridade também ela acabou tomando um sentido um pouco diferente na nossa sociedade moderna. Muitas pessoas confundem a caridade que eu vou ler daqui a pouquinho aqui, que é a caridade tal qual Jesus entendia, com o termo de caridade no sentido de doações de coisas materiais apenas, né? Mas vejam só então o entendimento de Jesus sobre a caridade segundo os espíritos que deram esses ensinamentos a Kardec. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Então vamos lá. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que beleza de concisão
simplicidade na resposta e de profundidade, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então esse era o sentido da palavra caridade. Quem pratica isso, certamente está praticando o amor consigo mesmo e com o seu próximo, porque às vezes a gente também precisa da mesma necessidade que a gente tem de perdoar os outros, muitas vezes a gente também precisa da necessidade de nos perdoarmos por determinadas ações, pensamentos, enfim. Eu gosto dessa questão também porque uma vez assistindo um evangelho musical aqui na cidade de São José dos Campos, que é onde eu moro, feito inclusive pelo nosso querido Jorge Reis, aí da Rádio Vivência Espírita, um abraço ao Jorge Reis. Ele tem uma música no seu repertório, que ele costuma cantar nos evangelhos musicais, que é chamado O Bip do Amor. Né? Por que ele chamou O Bip do Amor? Porque essa música ela faz referência exatamente a essa questão aqui do Livro dos Espíritos, que é a benevolência para com todos, o B, indulgência para as imperfeições dos outros, o I, e o perdão das ofensas, o P. Né? Então, o BIP do amor. Então, caridade, nesse sentido aqui, e amor, o amor ágape, o amor incondicional, são uma e a mesma coisa. Certo? Então, desse nosso estudo, dessa nossa primeira abordagem a respeito desse mandamento, né, desse ensinamento de Jesus, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a cada um de nós mesmos, a gente gostaria então de esclarecer que o amor ao qual se referia Jesus é esse amor mais ligado à caridade, ou amor à capacidade que cada um de nós tem de se sacrificar. Né? Então é um amor ligado ao auto-sacrifício, em favor de uma causa maior, né? Em favor do coletivo. Então esse é o verdadeiro sentido da palavra amor e caridade. Por isso nós usamos tanto esse termo caridade também dentro da doutrina espírita. Muito bem, olha só, que legal ainda. Na questão 893, Kardec pergunta o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então a gente está falando aqui de amor, de caridade, e agora a gente está falando sobre virtudes, e a resposta dos espíritos. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então vejam como está tudo relacionado, né? A prática desse amor, a prática dessa caridade, nada mais é do que a prática da verdadeira virtude. A capacidade que nós temos de nos sacrificar em prol do nosso próximo, sem nenhum outro interesse. Na questão 912 ainda, sobre esse mesmo assunto, Kardec coloca a seguinte questão: qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Cuja resposta é curtinha, simples, direta: praticando a abnegação. Então, qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticando a abnegação. Esse predomínio da natureza corpórea indica que a gente está mais perto do início da nossa caminhada do que mais perto do nosso alvo. Lógico que o nosso alvo ainda está muito, muito, muito distante para todos nós, né? Mas quanto mais nós nos empenharmos em avançar nessa senda de espiritualidade, de melhoria, né, de busca de engrandecimento moral, mais e mais nós vamos desenvolvendo em nós um sentimento natural da prática da abnegação, né? Então, Jesus fez desse mandamento uma lei. Então, essa prática era uma lei, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Certo? Bom, conforme eu comentei, como o amor é um sentimento um tanto quanto abstrato, sempre que a gente vai falar sobre um tema abstrato, uma forma de torná-lo um pouco mais concreto ou de fazer entender melhor é usar o seu oposto. Então, quando a gente fala sobre o seu oposto, talvez a pessoa consiga entender um pouquinho melhor. Kardec, ao perceber essa relação entre esse amor ágape, ele estabeleceu como oposto desse amor ágape, e isso também é base dentro da doutrina espírita, ele estabeleceu como oposto disso sendo o egoísmo. Né? Então, mesmo no próprio capítulo 11, nós encontramos muitas instruções dos espíritos, muito do conteúdo do capítulo fala sobre o combate ao egoísmo.
Aqui no capítulo 11, eu achei interessante ter uma mensagem na parte de instruções dos Espíritos, dada pelo Espírito Emmanuel. Sim, o Espírito Emmanuel, aquele mesmo que foi o mentor espiritual do Chico, né, nosso querido Chico Xavier, e que esteve também à frente, então, na participação da elaboração do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois acompanhou a gente, talvez acompanhe ainda, né, por muito tempo, e deixou um grande legado de obras maravilhosas, né, verdadeiras joias para a humanidade, né, não só para nós espíritas, mas para todo aquele que tem a mente aberta e a disposição para aprender um pouco mais sobre aquelas verdadeiras joias evangélicas que ele levou por meio do Chico. Então, o que Emmanuel diz para a gente nessa mensagem? Olha que interessante, ele começa se referindo assim, o egoísmo, essa chaga da humanidade, né, então essa verdadeira doença. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas almas, suas forças e sua coragem. Então, vejam, tem que ter coragem para combater o egoísmo. Esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas. Olha só que forte que é isso, né? O egoísmo é a fonte de todas as misérias terrenas. Cabe muita reflexão aqui, né? Não dá para a gente esgotar tudo nisso nesse limitado espaço de tempo que a gente tem para falar sobre isso, mas eu acho que fica um incentivo para que cada um de nós, nas suas orações, nas suas reflexões, nas suas meditações diárias, para que busque pensar um pouco nisso, né? O quanto, se isso é a chaga da humanidade, quer dizer que, de alguma forma, esse egoísmo ainda está, né, em cada um de nós. Então, cabe a cada um de nós buscar em si próprio, né, as sementes desse egoísmo que a gente alimenta muitas vezes sem intenção, né, mas elas existem, elas estão lá. E elas precisam ser combatidas e arrancadas. Outra mensagem falando sobre a mesma questão é dado por Pascal. Olha só que interessante também. Pascal é Blaise Pascal mesmo. É aquele que a gente conhece muito por conta daquilo que a gente aprende na escola, né? Da unidade do Sistema Internacional de Pressão, que é o Pascal. Ele foi dado em homenagem a esse grande matemático e físico francês que também era filósofo, né? Então também nos legou uma obra impressionante aqui, chamada Pensamentos, né? Pensée em francês. Uma obra póstuma de Pascal. E ele refletia muito sobre essas questões de moralidade, sobre a questão de religião. Vale muito a pena também essa leitura mais filosófica de Pascal. E olha só a mensagem que ele nos deixa no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo é a negação da caridade. Então olha só que confirmação importante para a gente, né? Como realmente, pela evidência que a gente tem aqui do texto do capítulo 11, como realmente aquele amor quer dizer caridade e o oposto dele quer dizer egoísmo. Então o egoísmo é a negação da caridade. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Então olha a atualidade desse ensinamento. Né, mais de 150 anos aí de publicação disso e nada muito diferente ainda, né, em termos daquilo que a gente precisa atacar com coragem, como pede Emmanuel, né, em nos empenhar, em nos melhorarmos, combatendo esse egoísmo, que segundo a doutrina espírita é a base de todos os males da nossa humanidade. A gente pode confirmar isso aí também no Livro dos Espíritos, que mais uma vez eu volto a afirmar, eu gosto muito, por isso eu faço sempre referência a ele. Na questão 895, Kardec pergunta assim: à exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico dessa imperfeição moral? E a resposta é muito direta: o interesse pessoal. O interesse pessoal é o sinal mais característico da imperfeição moral. Então, vejam só, né? Se a gente se colocar a refletir um pouco quanto ainda de interesse pessoal existe em cada um dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nosso tratamento com o nosso próximo, nas relações de trabalho, nossa, se nós nos propusermos a refletir, a buscar em cada um de nós, a gente vai encontrar muitas dessas coisas ainda. Na questão 913, para a gente fechar essa parte aqui sobre o egoísmo, para ficar muito claro, né, a pergunta é a seguinte: dentre os vícios,
qual que se pode considerar radical? E aí a resposta: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, então, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Assim como Emmanuel já tinha colocado para a gente aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, resumindo um pouco essa primeira parte aqui da nossa palestra, aquele amor ao qual Jesus faz referência no seu ensinamento, mandamento, é o amor sublime, é o amor puro em virtudes, cujo oposto seria o egoísmo. Então, o amor a gente pode colocar como sinônimo aqui de sacrifício, de abnegação, né, que é a verdadeira virtude posta em prática. E o seu oposto sendo o egoísmo, que faz com que a gente valorize mais as nossas próprias intenções, os nossos próprios interesses, em detrimento de uma causa comum. Bom, dessa primeira parte é isso, né? Deixa eu verificar aqui as minhas anotações. Bom, fica também um pouco mais fácil agora de entender, né, outras passagens do Evangelho, por exemplo, quando Jesus pede para que a gente ame os nossos malfeitores. Não vou nem falar inimigos, né, vou falar os nossos malfeitores, aqueles que nos prejudicam de qualquer forma. Jesus nos pede para amar, inclusive a eles, mas se nós pensarmos assim, por exemplo, um amor terno, por exemplo, de uma mãe, o amor que uma mãe dispensa a um filho, fica muito difícil, né, imaginar uma situação, não que eu não acredite que Jesus tenha essa capacidade, mas para mim, pelo menos, fica bastante difícil de acreditar, né, uma situação como essa, eu amando um malfeitor. Mas a gente pode verificar na questão 887, aqui do Livro dos Espíritos, que inclusive Kardec também perguntou a mesma coisa. Kardec pergunta o seguinte: Jesus disse, amai até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Ao que os espíritos responderam assim: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que pela vingança nós nos colocamos abaixo deles. Então vejam, é o mesmo ensino, é a mesma definição de caridade dada anteriormente, né? Cita aqui a questão do perdão e da benevolência. Então as definições, a definição de caridade segundo Jesus mesmo a entendia. Agora vamos voltar um pouco àquela questão do nosso ensinamento principal. Nós iniciamos a nossa palestra, que dizia que a gente deve amar a nós da mesma forma, ao nosso próximo, perdão, como nós amamos a nós mesmos. Mas aí pode ficar questionamento, né? Quem que é o nosso próximo? Quem seria o nosso próximo? Seria só a minha família? Seriam só os meus amigos? Essa resposta não é difícil de encontrar. No próprio capítulo 11 a gente já encontra a resposta para ela. E eu vou usar aqui a mensagem deixada pelo Espírito Fénelon, que também está aqui no capítulo 11, e que nos responde a esse questionamento. Fénelon, para quem não conhece, ele também é um espírito que participou da organização do Livro dos Espíritos, e ele foi um eminente cardeal na época de 1600 e alguma coisa, que eu não preciso agora de cabeça. Foi um cardeal da Igreja Católica mesmo, né, e viveu na França. Então o espírito Fénelon, ele é muito conhecido lá, muito por causa da sua personalidade doce, branda, né, as pessoas ressaltavam muito essa característica dele, ele era muito benevolente. E agora nos lega aqui essa mensagem que ele diz o seguinte, olha só que interessante: o vosso afeto vos torna egoísta. Então, olha que interessante, nossa, como é que a gente poderia imaginar algo assim, né? O meu afeto me torna egoísta. E é verdade. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes e amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos,
Ora, qual o limite do próximo? Será a família? A seita, que a gente pode chamar aqui de igreja? A nação? Não, é toda a humanidade, toda ela. A lei do amor é ela que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer aspecto que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. E muitas outras formas que a gente talvez não se aperceba, né? Então, é isso que a gente está querendo dizer. Não é o egoísmo simplesmente de posse de coisas materiais, mas é o egoísmo de interesses, né? Por exemplo, de desejar as coisas. A gente tem que perceber que o que é sagrado para a gente é sagrado também para o nosso próximo. Então, se a minha família tem muito valor para mim, assim também para o meu próximo. É isso que a gente tem que se aperceber, a gente tem que refletir sobre isso. E isso tem que passar principalmente para os nossos atos, para a maneira como a gente age com relação ao nosso próximo, baseado nisso. Então, as coisas que me são caras para ele também, né? Tem o mesmo valor. A minha família é importante para mim, mas é importante para ele também. Então, quando eu me convenço disso, a família dele passa a ser tão importante quanto a minha. Se não no aspecto da relação de ternura, de afeto, mas pelo menos no sentido do respeito, né? No sentido de estar disposto a me sacrificar, inclusive pela família dele, porque eu sei que para ele é tão importante quanto a minha família é para mim. Assim com os meus amigos, assim como aqueles que me são caros e todos os demais. Então, é muito clara também essa mensagem de fé, né? E fica também essa chave para a nossa reflexão, né? Que o nosso afeto, ele nos torna, por muitas vezes, egoístas, e a gente não se apercebe disso, né? Por exemplo, uma mãe tem um sentimento muito forte pelo teu próprio filho, isso acaba, às vezes, fazendo com que elas, às vezes, quem sabe, possa até se predispor a prejudicar o filho de outro em detrimento do seu. Então, não é essa a lei, né? Não é esse o ensinamento dado por Jesus. Então, tudo que é importante para o meu próximo, assim como é importante para mim, então eu tenho que passar a entender e respeitar isso. Bom, então acho que fica bem claro que essa questão do amor que Jesus propunha é muito mais no sentido de caridade, né, de combate ao egoísmo. Mas Diego, mas é muito difícil, né, assim, amar nesse sentido ideal que o Evangelho nos coloca, né, essa idealização do amor, é muito distante para a gente ainda, é muito difícil. Olha, eu concordo, né, eu concordo. Mas, como a gente falou, se a gente começar pelo oposto, é um começo, né? Se a gente começar a combater no egoísmo, se a gente começar a combater no orgulho, de alguma forma é o caminho, é o mesmo caminho do amor. Vamos nos lembrar, mais uma vez, lá do conceito da caridade. Benevolência, indulgência, perdão. Se nós começarmos por aí, nós estamos combatendo o nosso egoísmo e estamos, sim, praticando a lei de amor. Então, se não nos é possível ainda desenvolver ternura, puxa, nem sei se isso será possível um dia, mas combater o egoísmo eu acho que é uma coisa que está à altura de todos. Basta que para isso a gente tenha vontade, né? Pois bem, então vamos agora tratar um pouco sobre a última parte aqui da nossa palestra. Deixa eu só me situar aqui com as minhas anotações. Ok. Certo. Agora nós vamos chamar atenção para o seguinte. Quando Jesus coloca esse ensinamento, ele nos é dado, na verdade, na forma de um mandamento, né? Ele é trazido aqui na forma de um mandamento. Então ele fala, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse, amará o Senhor teu Deus, e por aí vai, conforme nós já lemos. Então qual que é a diferença? Qual que é a grande diferença entre aquilo que... Porque Jesus mesmo disse o seguinte, que ele não veio desfazer a lei que já existia, ele veio dar cumprimento a ela, né? E muito do cumprimento que Jesus veio dar, na verdade, foi por conta dos seus atos, né, da sua vivência, daquilo que era determinado, daquilo que era posto como mandamento mesmo. Mas qual que foi a grande diferença? Bom, vou recorrer um pouquinho aqui àquela mesma história do contexto da história, do povo, para tentar embasar um pouco mais meu argumento. Então é o seguinte... Jesus nasceu no meio do povo judeu, né, cujas origens aí remontam ao povo hebreu.
Para aquele povo, eles tinham uma tradição, uma moral muito calcada em leis, né, na questão da justiça. Então eles tinham aquela ideia de um Deus, né, que presidia tudo e que julga tudo e que distribui sua justiça, privilegiando aquele que teoricamente ele ama mais em detrimento de outro. Então, por exemplo, Deus vai fazer justiça permitindo que essa nação se sobressaia em relação à outra. Então, aquele povo tinha muito essa noção de justiça, por isso que para ele aquela questão da lei, né, muito se fala disso, a lei, porque é isso, a lei é justiça. Então eles viam muito Deus como esse juiz que ficava presidindo a todas essas relações. Jesus não veio desdizer nada disso, mas ele veio juntar, ele veio trazer o seguinte, ele veio dizer que nenhuma justiça, nunca será possível obter a verdadeira justiça se não for com amor. Por isso que ele fez do amor uma lei. Tá, tudo bem, tá um pouco abstrato isso. Explica isso aí um pouco melhor pra gente. Explico sim, pessoal. Desde sempre, né, assim, o universo existe e ele é regido, ele é mantido por meio de leis naturais, que são leis que são a própria presença de Deus em tudo. Né? Essas leis elas se aplicam tanto no campo material quanto no campo da moral. Então, por exemplo, a lei de gravitação, a lei de atração dos corpos, é uma lei que se aplica à matéria, ela é universal. A lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, é uma lei que se aplica à moral, mas a gente tem facilidade para enxergar um porque ela toca o nosso sentido, talvez não tenha talvez não tenha sentido suficiente para enxergar outra, por exemplo, que nos faz colher aquilo que a gente mesmo plantou em termos de moral, né? Mas essas leis, nós não sabemos exatamente quais elas são. O que não se trata de outra coisa, nossas vidas, nossa existência, senão de aprender cada vez mais de nos alinharmos com essas leis, porque uma vez alinhados com elas, nós seremos mais felizes, que na verdade é a busca das nossas múltiplas existências. Então, na medida em que nós praticarmos essas leis e observarmos essas leis, nós desenvolvemos as nossas virtudes e seremos mais felizes. Pois bem, então o Livro dos Espíritos, na verdade, é uma composição de 4 livros, certo? Sendo que o terceiro livro, ele é dedicado só às questões morais. Então, nesse terceiro livro, Kardec ele propõe vamos dizer assim, um modelo para essas leis naturais a partir de todos os ensinamentos que ele recebeu dos espíritos, né, dos questionamentos que ele fez, das respostas que ele coletou. Ele então estabeleceu 10 leis que são as seguintes. Né, ele dividiu a lei divina natural em 10 leis menores. Seria a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a última, justiça, amor e caridade. Então é essa lei aqui de justiça e amor que a gente vai tratar um pouquinho agora. Tá? Inclusive, na questão 621, olha só que interessante. Não, perdão, não é essa aqui. A questão 647. Questão 647. Veja só que interessante. Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? A resposta. Certamente essa máxima encerra todos os deveres. Então vejam, deveres é um conceito ligado ao direito, né, à justiça. Encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois do contrário deixarão de praticá-la como o fazem até hoje. Aliás, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. É isso que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Tentando dar um termo um pouco mais concreto para essa questão do amor ao próximo, da caridade. E aí Kardec prossegue perguntando o seguinte: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa é a pergunta. Agora a resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-lo,
sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sobre o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante: justiça, amor e caridade. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, por isso que o ensinamento essencial e primordial reside no amor. Porque sem o amor não é possível a justiça. E a gente vai entender um pouquinho melhor agora, porque é sobre isso que a gente vai falar. Mas, ainda um pouquinho mais sobre as leis naturais, fica essa questão, né? Tem uma questão que eu acho interessante aqui, que é a 600, agora sim, a 621, que eu havia citado anteriormente, que fala assim, bom, mas já que essa lei existe, como é que a gente vai conhecer? Né? Como é que a gente faz para observar essa lei, ou essas leis? Então, na questão 621, Kardec pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta é a seguinte, na consciência de cada um de nós. Mas às vezes pode não ser suficiente, porque a gente ainda é imperfeito. Né? Então a nossa interpretação das coisas, certamente ela é errada. A gente pode verificar isso até na nossa própria história da humanidade. Né? Se a gente caminhar 200 anos para trás, o que não é tanto tempo assim, a gente vai encontrar ainda escravidão. Ainda hoje tem, né, casos de escravidão. Mas veja, naquela época era uma coisa normatizada. Assim, era legal do ponto de vista das leis. Então veja, à medida que vai passando o tempo, a gente vai melhorando, a gente vai aprimorando as nossas leis. Eu, particularmente, inclusive, acho que o problema das religiões que não aceitam que a religião é como se fosse uma ciência, ela tem que caminhar, ela tem que evoluir junto com tudo. Porque é da própria espécie humana. Né? Se a gente for usar como argumento, então vamos fazer o seguinte, vamos usar os padrões da medicina de 200 anos para trás, porque eles são os mais... Não faz sentido, né? As coisas elas melhoram, a gente vai caminhando, e assim em todos os aspectos, né? À medida que a gente vai descobrindo coisas novas, vamos adaptando as nossas leis, os direitos vão nos parecendo mais naturais, e assim a gente vai tentando aproximar a nossa lei da lei divina. Então, assim, como é que Deus faz para ajudar a gente nessa questão? Já que a gente ainda é imperfeito e pode cair em erros de julgamento. Então, na questão 625, Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é uma palavra, Jesus. Né? Então, isso mostra que ao longo de todos os tempos, desde a história da humanidade, Deus sempre colocou à disposição dos homens espíritos de alto gabarito, né? Dentre os quais Jesus é o representante máximo, para que venham aqui e nos ensinem com as suas palavras, mas acima de tudo com os seus exemplos, como é que a gente deve se portar, para que caminho a gente deve seguir e assim por diante. Então, querem um exemplo disso? Então eu vou pegar aqui uma Bíblia, que é uma Bíblia católica, que eu recebi de presente de uma tia minha há muito tempo já. E olha, lá no livro Levítico, no capítulo 19, versículo 17, não guarde ódio contra o seu irmão, não seja vingativo, nem guarde rancor contra seus concidadãos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, talvez seja esse aqui o mandamento da lei ao qual Jesus estivesse se referindo, que resumia toda a lei e os profetas. Né? Então, isso aqui está no livro de Levítico. Já era um mandamento anterior a Jesus. Querem mais um? Esse livrinho aqui, ó, Sêneca, um dos maiores filósofos latinos. Ele é contemporâneo da época de Jesus. Ele se dedicou muito à escrita, a causa a filosofia dele era basicamente voltada para a moral. Né? Ele é da escola dos estoicos, que teve origem na Grécia, mas que depois se espalhou. Sêneca ele nasceu em Córdoba, mas ele viveu em Roma, né? E aqui, ó, essa aqui são as cartas morais que ele escrevia para um suposto amigo dele chamado Lucílio, que a gente não sabe se de fato existiu. E uma dessas cartas aqui ele trata sobre a questão do senhor e do escravo. Então vejam só o que ele falava para Lucílio. Isso aqui há 2000 anos atrás, tá? 2000 anos literalmente mesmo. Ele diz o seguinte: não quero me prender a um argumento tão cansativo e discutir sobre o tratamento dos escravos. Com eles, somos excessivamente soberbos, cruéis e insolentes. Este é o núcleo dos meus ensinamentos. Age com o teu inferior,
como gostaria que o teu superior agisse contigo. Todas as vezes em que te vier à mente quanto poder tem sobre o teu servo, pensa que o teu Senhor tem sobre ti o mesmo poder. Então vejam, é o mesmo ensinamento, é a mesma raiz que esteve espalhada desde sempre por todas as povos, por todas as civilizações, né? Desde sempre trazido por espíritos de grande gabarito que vêm iluminar os nossos caminhos. Isso também é uma prova de que Deus sempre coloca ao nosso alcance os meios que a gente precisa para poder caminhar, né? E a gente desenvolve leis para regular as nossas relações sociais na medida do nosso entendimento, né, que varia de tempos em tempos. E sobre esse assunto, nós também temos algumas coisinhas no Livro dos Espíritos para nos aprofundarmos. Olha só que interessante. Questão 875, a gente já está chegando agora, encaminhando para a parte final da nossa palestra. Mas na questão 875, Kardec questiona o seguinte: como se pode definir a justiça? Olha que pergunta difícil, né? Como se pode definir a justiça? A resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí Kardec prossegue: e o que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Então vejam só que essa resposta aqui ela tem relação com outro ensinamento, com outra passagem do Evangelho dada por Jesus, que é aquela que fala o seguinte: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós estamos submetidos, vamos dizer assim, a duas leis: as leis humanas e as leis divinas. Então vamos dedicar aquilo que é justo às leis humanas, porque elas regulam toda a relação social, mas não vamos nos esquecer de que acima dessas leis humanas existem as leis divinas. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós não sabemos se as nossas leis humanas elas são de acordo com as leis divinas. Nós não sabemos disso. Como é que a gente vai aprender? A gente vai aprender com o tempo, com a nossa evolução moral, com a nossa evolução espiritual. A gente vai progredindo e vai alinhando cada vez mais as nossas leis. Pode ser que a gente cometa erros hoje grosseiros e que no futuro nós nos vejamos assim, como que impostos, né, como que pela nossa própria consciência nós nos vejamos numa situação em que a gente queira reparar algum mal que nós tenhamos causado e que nós não sabíamos, né? Mas enfim, isso é uma questão mais filosófica e pode ficar para uma próxima ocasião. Na questão 876, Kardec diz o seguinte, que agora sim é a conclusão da nossa discussão aqui. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então eu já expliquei a existência da lei natural, falei que existe um modelo de leis proposto por Kardec, baseado em 10 leis, a gente pode encontrar todas elas aqui discutidas no Livro dos Espíritos. Falamos que a mais importante delas é a lei de justiça, amor e caridade, e agora a gente está na questão 876, 876, e Kardec finalmente pergunta: com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? E a resposta é a seguinte: o Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Então, mais uma vez, não é possível a gente alcançar um estado de verdadeira justiça sem que ela esteja pautada no amor. O amor é uma lei. A lei é de justiça, amor e caridade. O amor e a caridade elas são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Então, para deixar as coisas talvez um pouquinho ainda mais concretas, eu vou citar um exemplo aqui. Imagine o seguinte: imagine por que a lei diz que é de justiça, amor e caridade.
Se a gente adicionar o conceito de reencarnação, de múltiplas vidas, tudo se harmoniza e se explica facilmente. Então vamos supor o seguinte, que eu tenha cometido um crime nessa vida e eu tenha assassinado um homem, uma pessoa. Eu desencarno, ele desencarna, a gente vai para o plano espiritual. Eu sofro por causa disso, porque a lei de ação e reação, ou a lei de causa e consequência, ela é infalível. Afinal de contas, Deus é infinitamente justo, né? Mas ele é infinitamente bom também. Então, por conta disso, ele nos permite reparar os males que nós tenhamos feito com amor. Então, por exemplo, é assim que eu posso renascer como pai daquele que eu assassinei em uma vida e dedicar àquele que eu assassinei em uma outra vida o amor agora de um pai para com o filho, né? Ou um outro exemplo seria se eu for o responsável por desencaminhar uma pessoa nesta vida, na próxima vida eu posso vir como um pai daquela pessoa, ou seja, a pessoa responsável por colocá-la num caminho adequado, num caminho bom. Então, ou seja, Deus sempre nos permite reparar o mal com o bem, baseado no amor. É assim, então, que o amor é uma lei, né? Graças a Deus que é assim. Então, Deus é justo, perfeitamente justo, mas ao mesmo tempo ele é bom, amoroso. Então, ele nos permite, sim, reparar os nossos erros, baseado na lei do amor. Porque se fosse só olho por olho, dente por dente, todos nós estaríamos cegos e banguelos, né? Então, não ficaria bom. Bom, essa era a nossa mensagem de hoje. A gente espera que tenha sido passado de uma forma simples, clara, atendendo ao pedido do Chico Xavier, como nós dissemos no começo. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos, né? Embora distantes fisicamente, mas sempre conectados pelo pensamento, né? Sempre unidos em torno do Evangelho de Jesus. Bom, eu me despeço por aqui e desejo com bastante sinceridade que a paz e o amor de Jesus possa estar nos lares de cada um de vocês, de suas famílias, das pessoas que vocês amam, e que nós sejamos amparados nas nossas necessidades, nas nossas lutas, no nosso cotidiano, mas também que a gente não esqueça que muitas dessas necessidades e lutas que a gente passa, elas foram pedidas por nós mesmos, para que a gente pudesse fortalecer o nosso caráter, fortalecer a nossa vontade, porque é passando por isso que a gente vai se tornar melhor. Que a gente não esqueça disso, que a gente nunca perca a fé, né, em Deus, que em instância última é quem nos dá todas as forças e nos ampara e está sempre conosco. Se não diretamente, por meio dos seus emissários diretos, nossos mentores que nos cercam e estão conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.